Vamos mergulhar numa das ideias mais sedutoras e ao mesmo tempo mais perigosas da história da humanidade, o desejo de criar a sociedade perfeita. Sabe, é um impulso que soa muito nobre, mas que, como a gente vai ver, tem um histórico de terminar em controle e opressão. E essa citação do Michael Heiser, nossa, ela vai direto ao ponto, né? A busca por um paraíso aqui na Terra, por uma utopia, muitas vezes esconde uma armadilha. A armadilha totalitária. Vamos tentar entender por que essa busca pela perfeição pode ser tão perigosa. Para começar, vamos definir o que é exatamente esse tal de impulso utópico. O que faz a ideia de uma sociedade perfeita ser tão atraente e, ao mesmo tempo, tão problemática? A própria palavra utopia já entrega o jogo. Ela vem do grego e tem um duplo sentido genial. Significa tanto lugar bom quanto lugar nenhum. É, por definição, a promessa de um mundo perfeito que não existe. E aqui está a isca, o marketing do utopianismo. Ele promete tudo o que a gente quer, né? Harmonia, paz, igualdade, progresso. Quem em sã consciência seria contra isso? A sedução está nessas promessas. O problema, como sempre, aparece quando essa teoria perfeita precisa lidar com a bagunça que é a realidade humana. E aqui está o ponto de virada, a armadilha. Para uma utopia funcionar, todo mundo precisa concordar. Mas e quando as pessoas discordam? O que acontece? Bom, é aí que o ideal vira controle. Pensa só, em Genebra, na época de Calvino, a tentativa de criar uma cidade santa levou a leis tão rígidas que sorrir em um batismo era crime. É isso. A perfeição exige conformidade, e a conformidade, no fim das contas, exige força. Mas de onde vem essa mentalidade de todo ou nada? De perfeição contra corrupção total? A raiz disso está num erro filosófico muito antigo, um erro que continua nos assombrando até hoje. O maniqueísmo oferecia uma explicação bem simples para o mundo super complicado. Ele basicamente dividia o universo em dois times, a luz contra as trevas, o bem contra o mal, em uma guerra eterna. Tudo preto no branco. O apelo psicológico disso é gigantesco. O mal não é uma escolha sua, não é uma falha de caráter, é uma força externa. Sabe, uma partícula de trevas que está dentro da gente lutando. Isso tira a responsabilidade pessoal das costas. É uma desculpa moral muito elegante. E pouca gente entendeu o perigo dessa visão de mundo tão bem quanto Agostinho de Hipona. E o detalhe, ele conhecia o sistema por dentro, ele foi um deles. Pois é, Agostinho passou 9 anos da vida dele como um maniqueu convicto. Ele não era um curioso, ele acreditava de verdade naquilo. E isso torna a rejeição dele, anos depois, algo muito mais poderoso e fundamentado. A desilusão de Agostinho veio em 3 etapas. Primeiro, a falha intelectual. Ele percebeu que era uma filosofia com um ótimo marketing, mas sem profundidade. Segundo, a incoerência teológica. Pô, se o mal é uma força eterna, então Deus não é todo-poderoso, né? E por fim, o que ele chamou de covardia moral. Um sistema que te absolve da responsabilidade, jogando a culpa numa força externa. E isso nos leva à resposta brilhante de Agostinho, uma ideia que vira o jogo. Ele reformulou todo o debate. O mal não é uma coisa, não é uma força oposta a Deus. Pense na escuridão. Ela não é algo, é simplesmente a ausência de luz. O mal é a mesma coisa, é a ausência do bem, uma corrupção que nasce numa vontade desordenada. Essa ideia destrói o maniqueísmo pela raiz. Mas esse erro antigo, ele não sumiu, de jeito nenhum. Ele só trocou de roupa. Hoje, ele aparece em todo tipo de discurso, secular ou religioso, usando palavras novas para vender a mesma simplificação perigosa de sempre. Essa frase é perfeita, né? O velho erro com um microfone novo. A estrutura de pensamento é a mesmíssima, só o vocabulário e o palco que mudaram. Quer ver uns exemplos? Pega a teologia da prosperidade, por exemplo. Ela cria um dualismo funcional. O bem não é mais Deus, mas o resultado que se espera. Saúde, riqueza, sucesso. E o mal não é mais o pecado, mas a experiência negativa, doença, pobreza. Uma visão dessas não consegue explicar a história de Jó, que era justo e sofreu, e muito menos a história de Cristo. A fé vira uma técnica para manipular o universo, não um relacionamento com o Criador. E a gente vê essa mesma estrutura simplista no debate sobre saúde mental. De um lado, tem a visão de que tudo é pecado, negando a realidade do nosso corpo, do cérebro. Do outro, uma visão que diz que nada é pecado, que tudo é trauma ou condicionamento, o que acaba negando nossa responsabilidade moral.
Os dois lados são maniqueístas, porque ambos oferecem uma explicação total que simplifica a realidade complexa do ser humano e joga a culpa para outro lugar. Então, como a gente foge desses erros, dessas simplificações? A resposta talvez esteja em combinar diferentes lentes para ter uma imagem mais completa, mais fiel à realidade. A solução não é escolher um lado, mas combinar as perspectivas. Agostinho e Michael Heiser, eles não se contradizem. Na verdade, eles se completam. Agostinho responde à pergunta o que é o mal? É a ausência do bem. Já o Heiser responde onde e como o mal opera, num campo de batalha espiritual real. E aqui está o ponto crucial, a gente precisa dos dois. Só com a definição de Agostinho, a gente corre o risco de ignorar o conflito espiritual que acontece no mundo. E só com a visão de Heiser, a gente corre o risco de cair de novo no dualismo maniqueísta. Juntos, eles nos dão a imagem completa, que reconhece tanto a nossa responsabilidade moral, quanto a realidade dessa batalha espiritual. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para pensar. O impulso utópico e o seu erro fundamental, o maniqueísmo, prometem clareza, mas o que entregam é controle. A verdadeira sabedoria talvez não esteja em respostas fáceis, mas em abraçar a complexidade, mantendo a responsabilidade pessoal no mundo que, sim, está em conflito. A pergunta é, onde mais a gente vê essa perigosa tentação por respostas simples hoje em dia?